desequilíbrio na relação entre homens e mulheres não se deve apenas à cultura ou às diferenças biológicas. Ele é fruto de um longo processo histórico-social que deságua em várias formas de violência contra a mulher: discriminação de gênero, desigualdade salarial, violação dos direitos femininos, assédio sexual, além das violências física e psicológica. Apesar de serem expressivos os números de todo tipo de violência praticada contra as mulheres, muito já se avançou. Há políticas públicas voltadas para a saúde e proteção da mulher, leis que prevêem cotas para elas no mercado de trabalho e na vida política, e a Lei Maria da Penha, especialmente sancionada para coibir a violência doméstica contra a mulher. Olá, estamos começando mais um Conceito e Ação. E hoje vamos discutir como podemos combater as diferentes formas de violência que a mulher sofre no dia a dia. Para essa conversa, recebo aqui no estúdio Ana Rocha, secretária especial de Políticas para as Mulheres do município do Rio de Janeiro, e Arlanza Rebelo, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do NUDEM, Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência. Olá, tudo bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Queria começar perguntando como surgiu essa noção de que a mulher é um sexo frágil? Por que ela perdura durante tanto tempo? Em algumas culturas até de uma forma muito radical. Né? Olha, eu tenho uma visão de que essa história de opressão da mulher, ela começa num determinado momento da história em que a mulher se torna propriedade de um homem só, objeto daquele homem, e a partir daí ela é confinada ao espaço doméstico. Isso no momento em que, historicamente, precisava garantir a herança das riquezas e não se sabia quem era pai da criança, só sabia quem era a mãe. Então, uma forma de garantir essa herança foi o confinamento da mulher ao espaço doméstico e a mulher se tornar propriedade de um homem só para garantir a certeza da herança, que era daqueles filhos, daquela mulher e daquele homem. E essa visão, ela perpassou a história e a violência, eu digo, a violência contra a mulher, ela é expressão dessa propriedade, ou seja, o que alimenta a violência contra a mulher é a visão da mulher como objeto e não como sujeito. Essa noção de propriedade. Essa noção de propriedade. Então, a visão de que ou ela é minha ou não é de mais ninguém. Tanto é que 40% dos casos de violência contra a mulher ocorrem após uma separação. É a noção de o homem não admitir a autonomia e não encarar aquela mulher como sujeito autônomo de sua vida, mas como sua propriedade. Então, nós temos uma tarefa muito grande de reverter essa construção histórica que alimenta a discriminação e a violência contra a mulher. Agora, Arlas, a violência contra a mulher não é somente física, muitas vezes ela é psicológica. Começa sempre com o psicológico para descambar na violência física? Como é que isso funciona? A violência psicológica, ela surge, né, quando, principalmente, né, quando o agressor, namorado, marido, ele começa a querer ter um domínio maior. Domínio da roupa, domínio do modo de se portar, domínio com quem vai conversar. E nesse ponto, nós estamos num momento assim, bastante difícil. Eu tenho tido notícia que entre jovens, adolescentes, esse tipo de conduta que achávamos que havia sido, de certa forma, superado, está voltando. Então, as meninas estão ficando muito submissas aos seus namorados durante o namoro, de não poder falar com colegas, de não ter colegas homens, de não poder sair, né, de uma forma muito forte. E, evidentemente, que esses controles, esses pequenos controles, acabam levando à violência física, porque a mulher desobedece, não atende, né? Então, aí vem aquela noção da correção pela violência. Ela precisa ser punida. Que é a mesma base, né, que se tem quando se educa um filho e acha que pode bater para educar. Na verdade, é a mesma coisa, porque filho e mulher são posses há muito pouco tempo. A nossa legislação permitia, né, que o homem decidisse
trabalho da mulher. Se ele mudasse de cidade, ela era obrigada a acompanhar. A mulher não tinha voz ativa nenhuma numa relação. A gente vai mostrar agora o trecho de um filme chamado Dormindo com o Inimigo, de 1991, que ilustra bem esse assunto. Vamos dar uma olhada? No filme, a personagem interpretada pela atriz Julia Roberts tenta escapar do marido dominador e perigosamente violento. Nice looking man, the doctor. Doctor? He says I have a beautiful house. Best on the beach. When was he in here? Yesterday while I was in town? Martin, I don't know the doctor. Sure you do. Young, good looking, outfitting his sailboat down there. He says you've been staring at him from the window all day. Arlanza, existe um perfil socioeconômico para violência contra a mulher? Não. Isso acontece em todas as camadas sociais. Se a gente diz que uma coisa democrática é a violência. A mulher pode ser uma mulher cheia de estudos, cheia de títulos, né? No momento em que ela estabelece uma relação com violência, ela tem o mesmo perfil que uma mulher, né, que não tem estudo nenhum, uma mulher muito pobre, muito miserável, uma mulher rica. E ao longo aí dos anos, né, de minha experiência, eu já atendi juízas, promotoras, defensoras, médicas, professoras, advogadas, domésticas, pessoas donas de casa. E a atitude é sempre a mesma, de ficar por longos anos, né, sofrendo essa violência, buscando solucionar, sentindo-se culpada pela violência, buscando respostas e desculpas, né, para o agressor. Né? Sempre para agradar. É uma relação que, às vezes, as mulheres não conseguem sair dela, né, tem Ana? um Por que ciclo, isso? né? Até se fala que tem um ciclo da tensão e depois o ciclo da lua de mel. Porque é o seguinte, após uma violência, o agressor tenta reconquistar, né? Aí, depois que ele bate, que ele agride, aí ele agrada, ele dá presente, ele faz um carinho, aí cria a ilusão de que aquilo vai passar. Essa ilusão de que aquilo vai passar é que termina em morte, porque o ciclo da violência ele começa com agressão psicológica, agressão física e morte. Em geral, o assassinato de mulheres, né, pelo fato, acho que nós tivemos uma evolução, porque antes a questão da violência doméstica era considerada uma questão de honra, de defesa da honra. Então, o homem podia matar uma mulher porque ela era uma questão de honra, ela traiu, ou ele acha que traiu, muitas vezes acha que traiu. Então, acho que nós tivemos a evolução ao considerar, e eu acho que nesse sentido a Lei Maria da Penha é um avanço, de considerar de que a questão da violência é uma questão de direitos humanos. A mulher apanha em casa ou na rua, ela está apanhando, ela está sofrendo. Então, é preciso haver uma intervenção, né, do público no privado nesse sentido, porque nós vamos deixar que uma mulher morra só porque é dentro de casa e porque é uma questão de honra. Então, essa questão de honra saiu, agora é crime mesmo, e o feminicídio é mais um avanço nessa questão, né? A lei do feminicídio. O que é a lei do feminicídio? O feminicídio é um termo usado para identificar a morte de uma mulher pelo fato dela ser mulher. E os assassinatos de mulheres nessa questão da violência, que é o cúmulo, né? Assim, o ápice da violência doméstica. Então, o feminicídio hoje ele é lei, é considerado um crime hediondo, né? E tem uma variação de punição se ele é praticado na frente das crianças, se é uma mulher grávida, né? Então, acho que isso vai mostrando o quê? De que a violência é uma questão de direitos humanos da mulher. Uma mulher não pode ser agredida, né? O agressor tem de ser punido. Antes, o agressor tinha de dar uma cesta básica, né? Hoje ele é preso, né? Cesta básica. Na verdade, assim, é bom esclarecer que tanto a Lei Maria da Penha como a Lei do Feminicídio, na verdade, elas não trouxeram novidade no sentido de que agora é crime. Na verdade, bater, dar soco, dar chute, sempre foi crime. Só que a sociedade, de modo geral, via com muita naturalidade a agressão do marido, do pai, com relação à mulher. Né? Havia, assim,
na sociedade como que uma permissão para que isso acontecesse. Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela focaliza que o soco dado na sua esposa, na sua mulher, como eles dizem, é minha mulher, isso também é crime. É o mesmo crime que está no Código Penal, que vai punir uma pessoa que dá um soco numa desconhecida na rua. Exatamente. Exatamente. Então, a Lei Maria da Penha, ela não veio criar um crime. Ela veio dizer, é crime, né? Não é natural. E a lei do feminicídio é a mesma coisa. O homicídio de... A lei da Maria da Penha já está fazendo 10 anos? Fez 7 anos. Ela foi em 2006. Está fazendo 8, Qual o efeito dela nesse período? Vocês têm como mensurar? Eu julgo que o primeiro grande efeito foi escancarar essa situação de crimes contra as mulheres. Deu uma visibilidade maior. Tirar a naturalidade com que se agredia as mulheres. Foi, eu acho que, a grande primeiro choque da lei, né? Tanto que a lei foi muito vista como a lei que incrimina, a lei que vai prender os homens. E, na verdade, se nós lermos a lei, ela é uma lei muito mais de defesa da mulher do que uma lei que incrimina. Ela não cria um crime, ela denuncia o crime. E dá acolhimento às vítimas. Exatamente. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo agora. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, falando sobre violência contra as mulheres. Comigo aqui no estúdio estão Ana Rocha, secretária especial de Políticas para as Mulheres do Rio de Janeiro, e Arlanza Rebelo, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência. Ana, por que a mulher às vezes não consegue sair desse ciclo, dessa relação, mesmo vendo que aquilo está perigoso e pode acabar em morte? É simplesmente uma questão financeira, não ter para onde ir? Não. Está provado que a violência e a dificuldade atinge todas as classes. Claro que o recorte de classe, de cor, né, ela tem uma diferenciação de como essa violência se dá, mas ela ocorre em todos os setores. Qual é a dificuldade que eu vejo que as mulheres têm de romper o ciclo da violência? É porque eu digo sempre que a violência contra a mulher é uma questão muito complexa, porque ela envolve a afetividade. Uma coisa é você denunciar um inimigo na rua ou um agressor que você não conhece. Outra coisa é você denunciar a pessoa que você ama ou amou, o pai dos seus filhos. Essa relação complexa e essa mistura de sentimentos é que dificulta enfrentar a questão da violência. Porque a mulher, ela sofre ao mesmo tempo amor e ódio, e ela tem isso, ela quer denunciar, mas ela pensa, eu vou botar na prisão o pai dos meus filhos. Né? Então, esse sentimento contraditório é que dá uma diferença no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos de entender que são questões que se misturam e que é preciso ter paciência e entendimento. Nós temos que ter firmeza na condenação e no crime e temos de ter muita paciência com essas mulheres porque elas vivem situações, você não imagina o tipo de situação dramática que uma mulher enfrenta. Outro dia nós tivemos a denúncia de uma abrigada nossa que conseguiu romper o ciclo da violência, conseguiu fazer uma capacitação, conseguiu um novo emprego. Ela disse, eu passei 3 anos namorando com ele. 10 dias depois de casado começou a agressão, botou em cárcere privado e ela teve de fugir. Ele ameaçava com os filhos e tal. Então, é uma situação, a violência doméstica, ela tem essa particularidade, porque é uma violência que envolve o afeto, né? Por isso que é difícil romper. É preciso, portanto, um acolhimento das vítimas de violência, um atendimento multidisciplinar, psicológico, para que aquela mulher recupere sua autoestima, recupere a sua autonomia econômica, recupere a segurança dos seus filhos, porque... Para te dizer, nós temos o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é o CEAM, que qualquer mulher que se sentir agredida pode telefonar e marcar um atendimento. Posso passar o telefone, é 2517-2726, o CEAM Chiquinha Gonzaga. Então, a mulher lá tem um atendimento multidisciplinar para identificar qual é o tipo de violência que ela está sofrendo, reforçar para que ela possa romper o ciclo de violência. E aquelas mulheres que estão em risco
de morte, ou seja, estão sendo ameaçadas de morte, elas são encaminhadas para o abrigo, uma casa Viva Mulher Cora Coralina, onde ela tem um sigilo total e onde ela vai ter um atendimento multidisciplinar. E a mulher, quando ela é vítima de violência, ela foge do agressor, ela vai com os filhos. E geralmente tem 2, 3, 4, já chegou mulheres com 5 filhos. Né? Então, para esse abrigo. Agora, o abrigo você não pode ir direto, porque é um primeiro endereço passo, sigiloso. então, Passa é por um telefonar centro de para o atendimento, centro ou o de Seja atendimento. Vida, que é um centro, vamos dizer assim, um plantão judiciário, né, que atende a mulher, inclusive, fim de semana, porque o serviço eles têm um funcionamento comercial. Mas o plantão ele funciona sexta, sábado, domingo, feriado, que é os momentos onde as mulheres são mais agredidas. Sexta de noite, sábado e domingo. Durante que é quando o marido está em casa. Todo dia à noite. E o Nudem, como funciona o Nudem, Arnaldo? Bom, o Nudem, né, é um órgão da Defensoria Pública, que, em princípio, é um órgão de demanda jurídica. Né? Mas, como a Ana falou, a situação da mulher em situação, vítima de violência é uma situação muito complexa. Então, o Nudem, na verdade, quando recebe essas mulheres, encaminha também para outros órgãos do que a gente chama, né, de rede de serviços, né, onde o Centro Chiquinha Gonzaga também faz parte, porque essa mulher, para quebrar esse ciclo, ela precisa socializar a situação dela. Então, nesses centros, por exemplo, existem grupos de mulheres onde elas escutam a história uma das outras e começam a perceber que não estão sozinhas, né? E que essa socialização, essa troca de experiências, vai dando a ela, na verdade, um amadurecimento, porque só a mulher vai ser capaz de, efetivamente, decidir sair desse ciclo. E romper com essa Exatamente. Então, o Nudem, quando recebe essa mulher, ele oferece, né, assim, o encaminhamento para outros serviços e os meios jurídicos, né, que ela poderia contar para sair. Hoje, por exemplo, nós temos as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha, né, proporciona à mulher. Então, para que ela, no momento de uma agressão, ela possa sair minimamente assegurada, então, afastamento do agressor do lar, proibição que ele se aproxime dela, proibição de entrar em contato de telefone, mensagem, para que não haja ameaças, guarda de filhos provisórias, né, que é muito importante, para os filhos não serem usados como coação a essa mulher. Isso tudo ela procura a Defensoria Pública do Rio de Isso, Janeiro. porque isso tudo é encaminhado, né, aos juizados de violência doméstica que a Lei Maria da Penha trouxe, criou, onde essa mulher vai ter esse atendimento para que ela possa prosseguir, né, porque não é fácil sair dessa violência, é um caminho Agora, longo. a gente falou no início do programa sobre vários tipos de violência e vários tipos de direitos das mulheres que não são respeitados. Eu queria agora mostrar um videozinho que fala sobre um outro direito. É uma campanha de 2015 que vem dando o que falar nas redes sociais. Agora que assim, não entendi. O que é isso aqui? Não tem coisa nada com esse cardápio. Subir os preços? O que é isso, gente? Mais 30% para homens? Tem que pagar mais 30% porque eu sou homem, é isso? Intitulada Menu Injusto, a ação foi criada pela agência de publicidade Agnello Comunicação. Se passa em um restaurante e a reação dos clientes foi filmada com câmeras escondidas. 30% aqui no cardápio. 30% a mais é somente para os homens, tá? Que brincadeira é essa de colocar mais dos homens? É um absurdo. Eu não vou pagar. Mais 30% para homem aqui é mais caro para homem. Vou tirar uma massa. Só porque ele é homem. É tipo só uma discriminação de gênero. Para mim é legal. De onde vem esse 30%? Tem alguma coisa errada.
Bom, a gente tem várias Isso é pesquisas, verdade. isso é muito interessante. Essa Muito campanha, interessante, né? que realmente é fato É fato. que as mulheres ganham 70% do salário dos homens por função igual. E existe até um projeto da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que é uma equidade de gênero, ou seja, premiar as empresas que promovam a igualdade salarial e o acesso aos cargos de chefia para as mulheres. Aí ganha o selo de equidade, que é um pouco isso, é um fato que a mulher é discriminada. A mulher recebe salário menor e tem pouco acesso aos cargos de chefia, assim como é subrepresentada na política, né? Nós só temos menos de 9% de deputadas na Câmara Federal, né? Então, tanto no campo do trabalho como no campo da política, nós somos subrepresentadas. Então, acho que a gente tem muito a fazer. Eu acho que a mulher avançou muito, mas conquistou o voto há pouco tempo. A mulher não tinha direito à educação, não tinha direito de votar. Então, essa defasagem histórica, a gente tem muito superar. Trabalho ainda para fazer. Eu né? acho até, queria até registrar nessa questão da violência, eu acho que as leis são importantes, mas, como você começou o programa, existe uma cultura que alimenta essa violência que nós temos de enfrentar nas escolas, né? No combate aos estereótipos, aos papéis diferenciados, né? A reafirmação, eu digo sempre, o papel da mulher como sujeito, que nós temos de quebrar essa visão da mulher como objeto, que eu acho que é o que alimenta também essa discriminação. E queria ressaltar a lei que o prefeito promulgou, o decreto recente de combate ao machismo nas escolas públicas e de valorização da mulher. Eu acho que essa é uma iniciativa brilhante. Eu já estive com a secretária de Educação Municipal, criamos um GT de trabalho para colocar em prática essa campanha, né, de combate ao machismo. Como vai ser a prática dessa campanha? Pois é, exatamente. Nós vamos discutir como fazer isso, porque passa desde pelos currículos, passa por ações, por divulgação da Lei Maria da Penha, uma série de campanhas de professores, dos professores. A Secretaria já faz a SPM itinerante. Nós reunimos todas as regionais da educação com professores e diretores de escola para discutir o que é gênero, a origem da opressão, a questão da violência, no sentido de ganhar os professores e diretores de escola nessa nova visão. E temos de chegar aos alunos, né, que é a nova geração. A nova geração, porque isso começa... muitas vezes, assim, essa questão da educação é tão importante, porque você conversa com mulheres, nitidamente, né, sofrendo violências, que não a física, e elas não se veem como sendo violentadas, né? Da mesma maneira que o agressor não entende que ele está agredindo porque ele acha que pode. A mulher dele, né? Ele pode fazer o que quiser. Já ouvi assim, homens dizer assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, chamado aqui porque eu bati foi na minha mulher. Quer dizer, existe um direito dele, né? Da mesma maneira, a mulher que não se sente violentada, né? Ela está sendo amada, ele é só meio estranho, ele é um pouco ciumento. Isso é uma coisa que pode se perpetuar se não exatamente. houver... Então, essa educação, próxima geração, essa educação, né, tem que partir mesmo de começar a trabalhar as crianças, né? Desde quando a gente dá a pia e panelinha para a menina e a bola e a bicicleta para o garoto, né? Desde quando a gente manda o menino voltar para a rua, porque ele não pode trazer desaforo para casa, ele não pode vir chorando, para ele ir bater em quem o agrediu, e a menina a gente bota no colo, coitadinha. Quer dizer, são essas diferenciações mínimas na educação que vão transformar, né? E a escola, né, eu concordo com a Ana, a escola é um excelente espaço para essa mudança. Começar a trabalhar essa mudança. Os papéis, né? Eu lembro muito quando eu já fui professora há 20 anos, e quando começou a discutir nas escolas essa coisa da ecologia, né? Que no Brasil não tinha nenhuma preocupação, né? E como as crianças passaram a cobrar dos pais, né? O desperdício da água. Que sempre leva para casa. Como isso vai trazendo essa mudança, se a criança né? tem essa consciência... Nossa esperança são as crianças. Arlanzana, muito obrigada pela presença de você. Quem ama abraça, não mata. Foi ótima a nossa conversa. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o programa. Eu queria só divulgar o telefone do CEAN Chiquinha Gonzaga, que qualquer mulher ou alguma pessoa que vê uma mulher sendo agredida pode ligar, marcar uma consulta, ter um atendimento multidisciplinar, que é o 25 17 27 26, CEAN Chiquinha Gonzaga.
Vamos defender nossas mulheres. Com certeza. Eu posso Muito dar um obrigada. telefone? E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!